uma pequena explicação sobre o conteúdo, movimento uniforme, capítulo 3, que foi iniciado na semana anterior. E o conteúdo que vem atrelado a esse movimento uniforme é a função horária. Bom, na página 36 vocês podem estar acompanhando aí no livro, que ele fala no capítulo 3, movimento uniforme, e tem um subtema, movimento com velocidade escalar constante. Tem aí três informações, a estação em órbita, outro, viagem de trem, e o outro, a escada rolante. Então é feita aí nessa página uma comparação desses três itens, dessas três velocidades, onde ele diz: podemos imaginar que nos deslocamentos às situações apresentadas, por mais que o meio de transporte esteja em movimento, os tripulantes, os passageiros e os transeuntes estão confortáveis, sem sofrer solavancos, empurrões ou freadas. Isso é possível porque a velocidade com a qual se deslocam é constante. Nós podemos perceber claramente que essas três velocidades aí são velocidades constantes, como o livro diz. Por quê? Porque as pessoas que estão sendo transportadas nesses itens, ele não está aumentando a velocidade e diminuindo, como é o caso de nós andarmos, por exemplo, em um ônibus. Toda vez que vocês que estão na escola, que se deslocam para a escola ou para casa no ônibus, você tem que fazer o quê? Segurar em alguma coisa, seja num banco, seja sentado, né, se você estiver em pé. Por quê? Porque o ônibus tem solavancos, que é quando ele acelera, que o seu corpo pode ser impulsionado para trás, e quando ele freia, que o seu corpo pode ser impulsionado para frente, que é algo que nós vamos estudar futuramente nas leis de Newton. Daí nós estamos falando de quê? De velocidade constante. O que é velocidade constante? É algo que acontece num percurso, por exemplo, de um carro, que ele passa algumas horas ou alguns minutos em uma velocidade só, que é o caso do movimento uniforme. Que no último parágrafo ele diz o seguinte, ó: nesse capítulo vamos nos ater a situações de deslocamento com velocidade constante. Quando isso ocorre, dizemos que se trata de um movimento uniforme. É o caso de um carro que percorre uma longa estrada, mantendo durante algum tempo sua velocidade de 60 km por hora. Quando o carro vai em uma longa estrada, que não tem nenhum tipo de buraco, de quebra-molas, ou alguém que o pare, né? O que acontece? Geralmente os carros vão em velocidade constante, né? Por quê? Porque não tem motivo para aumentar ou para diminuir essa velocidade. Então está dizendo que esse movimento está o quê? Organizado, uniforme, que é o conhecido MU, tá bom? Daí na página 38 ele já traz o conteúdo função horária, que está atrelado a esse conteúdo. A função horária é a conhecida fórmula do sorvete, que é posição final, que às vezes eu gosto de colocar um Fzinho bem aqui, que é para a pessoa lembrar. Posição final é igual posição inicial, que esse O que eu coloco de origem pode ser I, que é inicial, é a mesma coisa, mais a velocidade vezes o tempo, tá bom? E aí ela mostrou aí primeiro a posição, né? A posição inicial e o tempo, a posição de origem e o tempo. Lá na frente ela já mostrou a posição final, a posição inicial, a velocidade vezes o tempo. Então, só para ficar um pouquinho na mente de vocês. Ó, aqui chama-se posição final, que é o quê? Onde eu cheguei. Eu saí de um local. Você saiu de casa, foi para onde? Para a escola. Sua posição inicial é onde? A sua casa. Sua posição final é onde? A escola. Quanto você se distanciou? Então, você pode agregar a esse exemplo. Posição de origem, de onde você saiu. Marco 0. Velocidade. Quanto de velocidade você ia? Aí depende se você ia a pé, se você vai de bicicleta, se você vai em um transporte particular, se você vai correndo. Então a velocidade é isso, que ela pode estar em metro por segundo ou em quilômetro por hora, que é dependendo do transporte que você está usando. E o tempo, que se a velocidade estiver em quilômetro por hora, o tempo tem que estar em hora. Se a velocidade estiver em metro por segundo, o tempo tem que estar em segundo, tá bom? Aí depende da situação. Professora, se eu for para o sistema internacional de unidades, ele abraça quem? Ele abraça metro e segundo, tá? Distância, metro, tempo, segundo. Então a velocidade seria o quê? Metro por segundo.